E mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, especialmente neste tempo pascal, que é tempo de anúncio da palavra, de modo alegre e renovado. Durante este tempo, nós vamos caminhando com o testemunho das primeiras comunidades cristãs, relatado no livro dos Atos dos Apóstolos e lido diariamente na primeira leitura da missa. Estamos já avançados com essa leitura, hoje no início do capítulo 15, desse que é o segundo volume da obra de Lucas, junto com o Evangelho. O tema aqui é a necessidade ou não da circuncisão para os irmãos que aderem à fé provindos do paganismo. A questão é pertinente diante da grande expansão da igreja na direção das nações e merece uma consulta especial por parte de Paulo e Barnabé àquelas que são as colunas da igreja de Jerusalém. É o chamado primeiro concílio apostólico ou o concílio de Jerusalém. Sem desconsiderar o fato em si, nós notamos que São Lucas ele é um narrador muito habilidoso e ele prepara as suas narrativas com cuidado, antecipando alguns dados que depois serão retomados e ampliados até a sua conclusão. Dá para dizer que o próprio jeito de Lucas narrar já é teologia, ou seja, já é mensagem sobre Deus e sobre o seu modo de agir. A narrativa aqui inicia com um protesto de alguns cristãos que vêm da Judéia até Antioquia da Síria. Eles dizem não ser possível a salvação sem o ritual da circuncisão. E esse protesto faz lembrar outros dois contextos dentro da obra de Lucas, mas agora no Evangelho. O primeiro está bem no início do capítulo 15 do Evangelho, que é o famoso capítulo das parábolas da misericórdia. Aí no início do capítulo 15 se diz que os fariseus murmuravam contra Jesus porque acolhia os pecadores e porque comia com eles. O segundo contexto é o episódio de Zaqueu, no capítulo 19 do Evangelho. Também aí tem muita murmuração. Foi hospedar-se na casa de um pecador. Nesses dois contextos, nós temos também declarações de salvação. Estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Hoje, a salvação entrou nessa casa, porque também este é um filho de Abraão. E ainda, em ambos os textos, temos a menção da alegria. Alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda, a ovelha, o filho. Era preciso alegrar-se e festejar. No contexto de Zaqueu, diz que ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. Pois bem, é possível dizer então que Lucas, com essas repetições, contextos diferentes, mas com essas repetições do ponto de vista da estrutura, ele vai preparando o terreno para informações teológicas grandiosas que ele vai anunciar. No nosso texto de hoje, dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé contam sobre a conversão dos pagãos, o texto afirmou que isso causou grande alegria entre todos os irmãos. Daí a repetição, então, desse tema da alegria. A menção da salvação virá mais adiante, no versículo 14, quando se diz que Deus se dignou escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Essa aproximação entre as narrativas do Evangelho e as narrativas dos Atos faz perceber que, em alguns casos, os Atos dos Apóstolos colocam de modo verbalizado, ou seja, no discurso de um personagem, aquilo que já tinha ficado, de certa forma, implícito na atitude de um personagem do Evangelho. Por exemplo, Zaqueu, que é estranho à fé, ele recebe uma graça inaudita, que é a graça do acolhimento. Da mesma forma, o filho distante que se apresenta diante do pai, na parábola da misericórdia. É justamente isso que os apóstolos aqui, nos Atos dos Apóstolos, vão defender no Concílio de Jerusalém.
que os pagãos tenham na igreja a graça de serem plenamente acolhidos, sem as imposições da lei ritual. O texto mostra, então, que desde o início a igreja se preocupa e se ocupa das realidades e problemas concretos das pessoas. Ela busca o diálogo, a escuta, ela pondera, discute, reza e instrui. A mensagem dos Atos dos Apóstolos e de todo esse tempo pascal, desse tempo de anúncio, é de uma comunidade plenamente movida pelo Espírito, testemunhando Jesus ressuscitado com ousadia e com alegria. Nesse anúncio, não tem lugar para ranços de tipo ritualista, nem distinção de pessoas, mas somente a abertura plena e a acolhida do Cristo vivo que transforma os corações. Paz e bem.